Olá, estamos mais uma vez aqui para uma outra entrevista na Smart City TV. Hoje eu conto aqui com a presença da professora Edmara Luciano, da PUC do Rio Grande do Sul, na Escola de Negócios, especialista em cidades inteligentes. Ela vai nos contar um pouco sobre a experiência dela no setor acadêmico e também em Porto Alegre, para nos contar um pouco da história. Para vocês que estão entrando hoje na entrevista pela primeira vez, eu peço que se inscrevam no canal, na marca de inscrição e também no sininho para receber as notícias. Tá bom? Professora Edmara, suas primeiras impressões. Olá, Lourenço, tudo bem? Estou muito satisfeito de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante e que tem trazido resultados importantes às nossas cidades, mas que ainda demanda bastante atenção. Temos uma longa caminhada. Cidades inteligentes são uma jornada, a gente tem resultados importantes, mas estamos ainda no começo, então vai ser ótimo conversar com você sobre esse assunto. Então tá bom, professora. Vamos para começar, eu vou lhe propor uma pergunta, ou talvez fazer uma afirmação e ver seus comentários. A gente fala muito de cidade inteligente, mas o que a gente pode dizer do prefeito inteligente e do cidadão inteligente? Qual é o papel que o cidadão participa nesse processo? Olha, essa é uma pergunta intrigante. Os cidadãos, eles ainda não têm, no meu entendimento, participado ativamente da vida das cidades inteligentes e mesmo do que propõe o governo digital, né? A gente precisa intensificar processos de inclusão digital ou de data literacy, porque hoje ser incluído digitalmente vai muito além do que era 10 ou 20 anos atrás, de saber navegar na internet, mandar um e-mail e saber mexer em uma planilha, um editor de textos, né? Hoje a gente tem a cidadania digital, então vai muito além a necessidade ou a importância do cidadão ficar participando, ativo e informado sobre a cidade ou a comunidade onde ele vive. O prefeito digital, se a gente tivesse mais prefeitos digitais ou inteligentes na linha da cidade inteligente, eu acho que isso ajudaria a acelerar processos de iniciativas de cidades inteligentes mais amplas, né? Não olhando só cidades inteligentes como cidades digitais, mas também olhando dimensões mais soft, digamos assim, mais abstratas e por vezes nem sempre consideradas como cidadão inteligente e governança inteligente, tá? Então, acho que são questões que a gente precisa desenvolver, né? Estou pensando aqui também como alguém que faz parte de uma universidade, qual é o papel das universidades para ajudar a desenvolver esses dois atores fundamentais da nossa sociedade, para que a gente consiga ter resultados mais importantes, mais duradouros e em curto ou médio prazo. Sobre esse aspecto acadêmico, Edmara, como é que a PUC está vendo esse tema? É só um aspecto de pesquisa ou já existe algum curso de formação na área para você formar gestores públicos com essa ótica, né? Entendendo quais são as necessidades e os requisitos para uma cidade inteligente? A gente está aí no planejamento de um curso Lato Sensu nessa linha, mas a gente tem uma iniciativa na graduação que é bastante interessante, né? Porque normalmente vem da pesquisa, então do assunto em curso de doutorado e mestrado, depois para o Lato Sensu para depois chegar na graduação, né? A gente tem esse tema em curso de mestrado e doutorado, e a gente está com uma experiência na graduação. Então, a gente tem uma disciplina chamada Projeto Integrador, que, como o nome diz, ela quer integrar uma série de conteúdos já discutidos e também conteúdos do restante do curso desse aluno de graduação. E aí a gente está discutindo cidades inteligentes e sustentáveis nessa disciplina, que é uma disciplina obrigatória para todos os currículos do curso de administração. Então, isso tem sido uma experiência interessante,
porque muita gente está tendo contato com temáticas associadas às cidades inteligentes, como transparência, participação, pela primeira vez. Então, tem sido uma experiência bastante interessante. A PUC tem uma participação no Pacto Alegre, né, que é uma brincadeira com o nome da cidade de Porto Alegre, e que é uma associação das 3 principais universidades da cidade, a PUC, a URGS e a Unicinos, e voltadas para o desenvolvimento de algumas iniciativas de interesse comum da cidade, e também pode ser considerado como uma iniciativa de cidade inteligente e sustentável, que a PUC participa ativamente. Tá. E dentro desse conceito de universidade, você adaptaria também aquele modelo de tripla hélice, ou quádrupla hélice, ou quíntupla hélice, né? Com a participação de cidadão, Estado, universidade, vocês estão fazendo dentro desse conceito, então? Sim, o Pacto Alegre, ele opera dentro desse conceito, e eu acho extremamente importante a participação da universidade, porque ela atua como um agente neutro, né? Eu trabalho muito com questões de governança e gosto muito da lógica de governança colaborativa, mas colocar diferentes stakeholders em uma sala para uma discussão comum não é alguma coisa das mais simples de se fazer, né? Os stakeholders, eles normalmente têm uma pauta, e não há problema nenhum nisso, é inerente ao próprio grupo que esse stakeholder se insere, mas por vezes esses assuntos, as prioridades, elas são discrepantes entre os stakeholders, então as universidades, elas podem atuar como agentes neutros na discussão, em processo de governança colaborativa, por exemplo, visando o planejamento das novas iniciativas ou das iniciativas que estão por vir em termos de cidades inteligentes e sustentáveis. Tá. Você falou bastante de governança, ou governança colaborativa, né? No mercado, de maneira geral, já ouvi falar bastante de governança corporativa, né? E, eventualmente, algumas coisas na área de governança de TI, né? Uhum. Para isso existem alguns modelos do COBIT, ITIL, enfim, esse tipo de processo. Qual é a diferença que você vê entre essas nomenclaturas de governança? Uhum. Bom, ao fim e ao cabo, todos representam processos de tomada de decisão multi-stakeholder, né? A tentativa de sair da decisão de uma única pessoa, né? Já que estamos falando de cidades, de que não sejam decisões de uma única pessoa, um prefeito, um secretário, mas sim que sejam decisões um pouco mais ouvindo as pessoas que têm relação com aquele assunto que está sendo decidido. Então, no fundo, todos eles representam essa mesma coisa e a possibilidade de fazer alguns controles, né? Na governança corporativa, eu estudei isso mais no início das minhas pesquisas em governança, né? Eu vi um pouco dessa lógica, depois passei por governança de TI, depois por governança mais ampla, né, no sentido mais na linha da governança pública e da governança em cidades inteligentes ou da smart governance. Mas a governança corporativa, ela está ali para defender a corporação, por vezes, inclusive, defender de agentes que representam a corporação, né? Na governança colaborativa ou na smart governance, ela menos para defender e mais para integrar, né? Então, ter um processo, uma estrutura de governança mais claro para que os participantes daquela decisão, por exemplo, tenham um espaço para expor as suas ideias e saibam como a decisão está sendo tomada, né? Um pouco em termos de previsibilidade. Alguns dos nossos trabalhos sobre governança de TI, por exemplo, eles indicam, algumas das nossas pesquisas, que a existência de governança de TI aumenta o sentimento de justiça organizacional, de justiça distributiva, ou seja, as pessoas conhecem as regras e daí elas também conseguem planejar a sua caminhada dentro da organização considerando essas regras, né? Não resolve os problemas do mundo, mas ajuda a dar um pouco de organicidade a questões muito complexas
né? Uma organização, uma empresa é muito complexa, uma cidade, a gestão de um município é muito complexo. Então, ajuda a dar um pouco de organicidade a essas decisões que têm que ser tomadas, né? Eu venho de uma pequena cidade natal e a minha cidade natal é muito pequena. Eu sempre procuro pensar, né, coisas que funcionam aqui, que não é uma capital muito grande, mas enfim, é uma capital da minha região, né? E o quanto é importante, por vezes, em cidades menores, aquilo é a vida das pessoas, né? Porque elas estão muito mais próximas de todos os elementos que compõem a cidade do que em uma cidade de maior porte, por exemplo. Tá bom. E esse modelo de governança colaborativa já está sendo utilizado por vocês aí no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre? Uhum. A gente tem estudado um caso que eu acho muito interessante, que é uma política pública chamada Todos Somos Porto Alegre, e por meio dessa política pública, os carroceiros e os carrinheiros, da forma como a gente chama aqui, né? Ou seja, as pessoas que viviam de recolher lixo na rua, elas participaram de capacitações e puderam optar, né, ou buscar uma outra forma de ganhar a vida, ou também trabalhando em usinas de reciclagem de lixo. Isso tem a ver com a dimensão cidadão inteligente, muito com a questão de sustentabilidade nas cidades inteligentes, mas também melhorou a dimensão de mobilidade, porque essas carroças, né, puxadas por cavalos ou por pessoas, elas acabavam complicando o trânsito. Então, é um exemplo que tem relação com várias das dimensões ou dos componentes do conceito de uma cidade inteligente e sustentável, né? Os carroceiros e carrinheiros, eles passaram a ser proibidos de andar na rua, mas ao invés de simplesmente tirar, foi feita uma política pública para capacitar e dar outras opções de trabalho, né? Aquelas pessoas eram trabalho, outras opções de acesso a emprego e renda. Esse é um exemplo que eu gosto muito porque ele foi feito com governança colaborativa e ele também representa muito nuances da cultura brasileira, né? É um exemplo muito fácil da gente se enxergar. E hoje hoje a gente tem uma coleta de lixo reciclável feita pela prefeitura, de uma maneira, né, mais como deve ser, e uma reciclagem mais profissional, porque antes reciclagem, ou a separação, melhor dizendo, era feita na casa das próprias pessoas que estavam vivendo em meio ao lixo, né? Então, por vezes a gente pensa, né, o primeiro contato com a nomenclatura ou com o termo cidades inteligentes sustentáveis pode nos levar a uma lógica de cidade digital, mas esse é um exemplo um pouco contra essa corrente, mas ele tem relação com várias das dimensões mais clássicas de cidades inteligentes e sustentáveis. É interessante porque em várias oportunidades, inclusive pela própria definição de cidade inteligente da ITU, né, da Organização Internacional de Telecomunicações, não existe a separação entre cidade inteligente e cidade sustentável, né? Elas são, na verdade, uma única coisa, né? Você não pode ter uma cidade só inteligente sem se ela não for sustentável, né? Uhum. E, inclusive, falando há pouco tempo, numa outra entrevista com o professor Alex Abico, da Politécnica de São Paulo, ele também comentava isso, né? Que eles partiram da cidade inteligente como uma consequência da cidade sustentável, e não ao contrário, né? Uhum. Então, esses dois aspectos, hoje, sem dúvida, têm que ser considerados como um único elemento, né? Sim, Totalmente, indissociável. totalmente associados. Você pode dissociar um do outro, né? Enfim. Uhum. Bom, dentro ainda desse conceito de sustentabilidade, né? Porto Alegre é uma cidade muito gostosa, né? Cheia de árvores, muito, né? Tem o rio aí perto, né? Vocês Sim. trabalharam nesse aspecto, mas Porto Alegre já teve algum tempo atrás, já teve também a parte do orçamento participativo, né? Sim. Isso também pode ser considerado como um elemento de cidade inteligente, não é verdade? Sim, eu também vejo nessa linha, né? O orçamento participativo ele completou 30 anos no ano passado. Tá? Hoje existem centenas de cidades, estados e países
mundo que adotam essa lógica, claro, 30 anos depois ele passou por várias modificações e adaptações, e é assim que deve ser, né? E depois ele passou a ser feito de forma digital, né? Então, se passou para o processo de e-participation. Ele é usado na cidade de Porto Alegre, ele tem sido usado no estado do Rio Grande do Sul também, com algumas adaptações, em todos os lugares com adaptações, porque nenhum conceito passa por 30 anos sem nenhuma mudança. Mas com a mesma lógica de ter, se não todo o orçamento possível, parte do orçamento para que as pessoas decidam, né? E no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem os COREDs, as regiões de desenvolvimento, né, em todo o estado, e os COREDs eles fazem a discussão na comunidade, né? O Rio Grande do Sul tem uma lógica, ele tem uma tradição de cooperativismo, tá? Então, a cooperativa ela tem uma lógica muito associada à governança colaborativa, da decisão colegiada, né? Então, os COREDs fazem esse trabalho com as discussões para que quando chegue o momento de fazer a votação já se tenha um encaminhamento, né? Nenhuma dessas decisões elas são fáceis, né? As decisões dos governos hoje, nenhuma delas não são decisões fáceis, até porque optar por uma iniciativa significa deixar a outra iniciativa de lado. Então, eu sinto muito orgulho, né? Eu não nasci em Porto Alegre, mas é uma cidade que me recebeu, né? Eu gosto muito das árvores e do rio também, mas eu sinto muito orgulho de morar na cidade que criou esse conceito e que conseguiu, poxa, há 30 anos, iniciar essa discussão de decisões mais colegiadas, né? Que inclusive, pensando no ponto de vista dos decisores, é uma decisão melhor para os decisores também, porque hoje em dia é muita responsabilidade, até porque as responsabilizações elas são bastante fortes, né? Então, eu acho que pode ser um alento para um prefeito, para um gestor público, para um prefeito, para um governador, um presidente, para a ideia de país, né? Pelo tamanho, talvez não possa funcionar tanto assim, mas é um alento que a comunidade ajude a decidir. É até mais fácil para o gestor não ter que dizer ele não para uma ponte em relação a um posto de saúde, né? Então, eu considero sim que é uma iniciativa de cidade inteligente, tem a ver com cidadão inteligente, tem a ver com governança inteligente e também com sustentabilidade do ponto de vista, né? Pensando aqui em sustentabilidade social, né? Mais um impacto na sustentabilidade social. Veja, no mundo executivo, no mundo da execução, no mundo executivo, no mundo da execução, a gente percebe muitas vezes que as iniciativas cidade inteligente, elas são levadas muitas vezes, ou são conduzidas muitas vezes pelo aspecto tecnológico e pelo aspecto de fazer a implantação de algum tipo de solução, de algum tipo de iniciativa, seja iluminação pública, seja o bueiro com sensor para ver a vazão da chuva, ou, enfim, a coleta de lixo. São essas iniciativas, soluções verticais muito pontuais, né? Então, a tecnologia ela vai sempre evoluindo rapidamente, trazendo cada vez novas soluções e, de certa maneira, prefeitos, né, e secretários acabam querendo se beneficiar dessas tecnologias novas para apresentar resultados, né? Por outro lado, você comentou muito do aspecto da política pública, cuja velocidade de implantação não tem o mesmo ritmo da tecnologia, né? Como é que você acha que nós temos que fazer para poder coordenar um pouco essa necessidade de dar a solução rapidamente, mas precisar da política pública que vai muito devagar? Como é que a gente coordena essas duas diferenças de ritmo? A gente tem muitas políticas de governo, né, e menos políticas de Estado. Então, também o que complica um pouco o ritmo de decisão e implantação da política pública é que, como elas são de governo, tem
elas saem mais ou menos no período do meio, né? Elas não saem nem muito no início, porque ainda tem um processo de organização, e também no final tende a ser um período não tão propício para isso, né? Até porque essas políticas públicas elas precisam se institucionalizar. Uma política pública que causa um certo impacto executada no final de um mandato, se ela não tem prazo para ser legitimada pelos atores que participam daquela política pública, ela tem muita chance de, na gestão seguinte, ser descontinuada. Tá? Então, esse é um problema na questão de políticas públicas para cidades inteligentes. Uma resposta possível é passar a ter mais políticas de Estado do que de governo. Mas isso não é nem um pouco fácil. E aí, voltando à sua pergunta, algumas perguntas anteriores, talvez essa lógica da tríplice, quádrupla ou quíntupla hélice ajude, porque daí tem a participação de outros atores sociais, né, universidades inclusive, e que vão fazer essa passagem de bastão, por exemplo, entre diferentes administrações municipais. Isso pode contribuir para que não se tenha um hiato entre gestões ou até para que algumas coisas não se percam. Em relação à adoção de tecnologias, né, eu acho que isso é importante e também entendo que para um prefeito, para uma gestão municipal, existe um conjunto muito grande de pressões, né? Então, eu acho que isso é um pouco cultural, da mesma forma que alguém que vai construir uma casa fica pressionando o arquiteto, ou a equipe de construção para sair da fase, entre aspas, do desenho, né? Poxa, só está desenhando aí, cadê a minha casa? Não estou vendo nada disso, né? Não tem nada, o terreno continua limpo. A nossa cultura nacional, ela não é tão forte em planejamento de médio e de longo prazo, né? Então, existe uma pressão e botar sensor no bueiro ajuda a dar uma resposta para uma pergunta que a mídia está pressionando agora. Tem que ter uma solução rápida. Então, eu acho que essas duas soluções, esses dois conjuntos de soluções, elas podem andar juntas, né? Fazer a discussão de uma política pública, por exemplo, de sustentabilidade ambiental, aonde um bueiro com algum tipo de sensor possa contribuir, tá? Enquanto isso, essas medidas acabam ficando um pouco mais visíveis e se discute a política pública e na lógica da participação de outros atores se tem a chance de ter menos interrupções. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, ela anda muito rápido. Nós estamos quase terminando o nosso tempo. Ainda tem muita coisa para perguntar. Puxa, né? Já? Já, pois é. Enfim, Edmara, eu queria então, assim, antes de encerrar, te fazer a pergunta que eu faço quase para todo mundo, né? Que recado, que mensagem você daria para aquele prefeito jovem, entusiasta, que tá tomando posse agora, na próxima eleição, e que quer fazer alguma coisa de positivo para a sua cidade evoluir e ser melhor? Qual é o teu recado no caminho de cidade inteligente? O que o prefeito tem que fazer? Eu diria para ele compor, eu sugeriria para ele compor um grupo de pessoas, entre elas participantes de universidades, né? Eu tenho me preocupado muito em termos de pesquisa em como as iniciativas de cidades inteligentes são decididas, e aí tem um conjunto de pressões, por exemplo, o conjunto das empresas de TI, né? Que até como você comentou, por vezes entendem cidade inteligente e sustentável como sinônimo de cidade digital, né? Então, eu acho que a linha de compor um grupo de pessoas para discutir o assunto e pensar ao mesmo tempo questões mais de curto prazo, né? Mas mais em pensar a cidade que se deseja, né? Que tipo de cidade aquele prefeito está iniciando o seu mandato cheio de energia, qual é a cidade melhor para aquelas pessoas morarem. E também nessa linha abrir eventos com a comunidade, né? Chamar a comunidade para discutir, implantar alguma coisa na linha de um orçamento participativo, né? Ou seja,
o nosso cidadão brasileiro ele participa pouco, né? Ele faz um uso hoje de tecnologias que é muito simplista, né? Acesso a redes sociais, sejam as mais clássicas ou seja de troca de mensagem, e seria bem importante se a gente pudesse aumentar o nível de participação do cidadão e de consciência que ele tem sobre o que acontece na cidade dele. Então, também diria para esse prefeito começar a chamar as pessoas com uma pergunta bem alto nível: que cidade a gente quer, qual é a cidade que a gente quer para viver, né? Como deve ser a cidade onde a gente quer morar. E, bom, acho que dali podem vir alguns projetos estruturantes interessantes e também desenvolvendo a participação da comunidade. Então, tá bom. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Fantástica entrevista. Eu gostaria de poder estar seguindo aqui por mais horas conversando, mas nós temos nosso tempinho e eu agradeço os seus últimos comentários finais. E peço a quem nos vê, por favor, não esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para receber informações do canal. Obrigada, Lourenço, pelo convite. Realmente, eu achei que tinha passado algo como 10 ou 15 minutos, né? Eu acho que é importante as universidades, as instituições de ensino superior levarem esse assunto para os seus diferentes cursos, né? O tema, ele é multidisciplinar por essência, e que a gente possa, como universidade, por exemplo, criar centros de excelência, o quão mais integrado com diferentes universidades melhor, para ajudar também as nossas cidades a serem cidades melhores para se viver para todos nós, né? Eu acho que cidade inteligente e sustentável é uma cidade com melhor qualidade de vida para todos os públicos que moram nessa cidade, independente da sua renda ou do bairro onde moram. Tá bom. Muito obrigado de novo e aos ouvintes, obrigado e até a próxima. Obrigada. Até.